Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você ficou em dúvida depois de ler uma frase dessas que circulam na internet, nas redes sociais, que dizia: filho, você não sabe quantas vezes o inimigo quis te destruir, mas tu és meu, e o que é meu ele não toca. Assinado Deus. A dúvida então seria: será que Satanás não toca num filho de Deus, não toca no crente? A ideia de estarmos imunes aos ataques de Satanás não é bíblica. E o primeiro exemplo que me vem à mente é o de Jó, um homem temente a Deus, para o qual Satanás recebeu autorização de afligi-lo, de afligir a Jó. O autor da frase que você leu provavelmente deve ter se baseado em 1 João 5,18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Mas a passagem fala daquilo que é gerado por Deus, ou seja, da nova natureza que agora possui aquele que foi salvo por Cristo. Esta realmente não pode ser de modo algum tocada ou influenciada pelo maligno, pois é uma natureza que vem de Deus. E nada tem a ver com a velha natureza que continua habitando em nós. Essa nova natureza, que possuem apenas aqueles que creram em Jesus Cristo, em sua divindade, em sua obra, segundo as Escrituras, também é incapaz de pecar. E tem suas orações que estejam em conformidade com a vontade de Deus, tem essas orações ouvidas. Essa nova natureza vence o mundo, etc. Como o apóstolo João diz nesta passagem: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João 5, de 1 a 21. Mas no sentido do nosso ser, ainda neste corpo não ressuscitado e vivendo no mundo, é possível sim nós sermos afligidos pelo diabo. Mas para isso ele precisará primeiro passar pelo céu e obter uma autorização de Deus, como foi o caso de Jó. Você lê isso nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó. O diabo peneirou a Pedro. Esse é mais outro exemplo, por quem Cristo então intercedeu. Ele criou perseguições e dores aos apóstolos e certamente ainda hoje aflige os cristãos em todo o mundo. Todavia, mesmo em meio à mais feroz perseguição, dor física e sofrimento mental, a nova natureza que temos em nós permanece intacta e não pode ser tocada pelo maligno. Deus permitiu que Paulo recebesse algum tipo de aflição física para não se gloriar. Portanto, Satanás pode sim tocar o corpo do crente. Paulo escreve: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Isso está em 2 Coríntios 12, versículo 7. Paulo determinou que o transgressor de 1 Coríntios 5, esse é outro exemplo, fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, o que significava que ele seria morto por Satanás, embora o seu espírito estaria salvo. E quando ele diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, 1 Coríntios 5:5. Portanto, é preciso cuidado com frases motivacionais que parecem ter fundamento cristão e às vezes até citam alguma passagem da Bíblia, mas não tem nada a ver. O objetivo delas é desacreditar a palavra de Deus, por incrível que pareça. Pois quando nós achamos que elas são verdadeiras, acabamos um dia nos decepcionando por não ter dado certo aquela frase, aquele mantra. E acharemos que é a palavra de Deus, então, que está errada.